De volta para o segundo bloco da edição do programa Conexão Potiguar de hoje, um programa do Jornal Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Neste bloco nós temos o prazer de receber o Dr. Abdo Farret Neto, que é angiologista, diretor da clínica Endovasc. Eu agradeço a sua presença. Tudo bem, doutor? Bom dia, José Pinto. Bom dia, telespectadores da Conexão Potiguar. É um prazer recebê-lo. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da Endovasc, um pouquinho da história da sua empresa. Já são 10 anos de atividades? Isso. A Endovasc surgiu de um grupo de profissionais dedicados a procedimentos de angiologia, cirurgia vascular e endovascular, que são procedimentos bem avançados que se utilizam de catéteres para promover angioplastias, angiografias, implante de estentes, correções de aneurismas, enfim, procedimentos minimamente invasivos. Hoje, quantos profissionais reúnem a Endovasc? Somos 4 sócios e mais um colega que acabou de chegar da residência de fora e está nos acompanhando e provavelmente será a nossa próxima aquisição da empresa. Lá está para o senhor, a Endovasc, ela opera a localização no Hospital do Coração, mas parece que foi construído ao lado uma estrutura mais ampla. Queria que o senhor falasse a respeito. Desde a abertura da inauguração do Hospital do Coração, a gente trabalha nas dependências do Hospital do Coração, no segundo andar. Contudo, todas as clínicas do Hospital do Coração em breve serão mudadas para algumas outras clínicas. A nossa, por exemplo, vai, como tantas outras, para um prédio ao lado do Hospital do Coração. Então, é uma questão de tempo para a gente se mudar para um prédio ao lado. Ao lado. E o grande problema ali, para quem chega ao Hospital do Coração, é a questão do estacionamento. Me parece que agora tem uma solução. Sem dúvida. Exatamente por ser um sabedor disso, o prédio já consta com 3 andares de subsolo somente dedicado ao estacionamento. E até com preço razoável, de R$ 6,00 a hora. E acredito que muitas clínicas também promoverão um estacionamento gratuito para os seus clientes, como cortesia. Há algumas clínicas que devem colocar, quem for atendido, receber autorização. Exatamente. Receber a autorização de descontar, de não ser cobrado o estacionamento. Isso, provavelmente vai acontecer isso. Perfeito. Quais são os tipos de doenças que um profissional de angiologia trata? Bom, a gente pode dividir as doenças vasculares em 3 grandes grupos. O primeiro grupo seria as doenças venosas, o segundo grupo seria as doenças arteriais e o terceiro grupo as doenças linfáticas. O senhor poderia falar um pouco sobre cada uma desses? Perfeitamente. Tem que entender que nesses grupos também existe uma diferença da faixa etária predominantemente atingida. Ou seja, as doenças arteriais são basicamente um envelhecimento das artérias. Sendo o envelhecimento das artérias, as doenças arteriais costumam acometer pessoas mais idosas. Já as doenças venosas, elas podem ocorrer em qualquer faixa etária, mas o grupo preferencial são as mulheres, depois de várias gravidezes, numa faixa de 40 anos a 60 anos de idade. As doenças linfáticas, de novo, podem ocorrer em qualquer faixa etária, mas é mais frequente que aconteçam depois de vários episódios de infecções nas pernas, tipo erisipelas. Então, são grupos bem distintos, de doenças igualmente distintas. Eu gostaria de saber do senhor quais as diferenças de veias para artérias. Na sua profissão trata das duas, né? Mas isso. Como eu pessoalmente pensava que eram sinônimos, mas não são, né? Não são. São completamente diferentes. As artérias levam o sangue arterializado, ou seja, o sangue oxigenado do coração para as extremidades. Então, sim, as artérias são nutridoras. Já as veias trazem esse sangue com baixo teor de oxigênio, alto teor de gás carbônico e catabólitos. Então, o sangue usado, vamos dizer assim, de volta para o coração, para que passe pelo pulmão, seja novamente oxigenado e entre novamente no sistema arterial. Então, artérias levam o sangue para as extremidades, veias trazem o sangue de volta para o coração.
O sistema, o corpo humano é realmente muito complexo. É um ciclo fechado, né? O mesmo volume que vai, tem que voltar. Então, vai por artéria, volta por veia. E quando a gente pensa na diabetes e vê que ela atinge, por exemplo, a visão, isso de certa forma explica, né? Porque o sangue circula por todas as partes do corpo. Você deu um exemplo ótimo. O diabético, ele tem um problema arterial, então o problema do diabético não é problema de veias, é problema de artérias, e o diabetes ataca preferencialmente artérias de pequeno calibre. E onde é que a gente tem artérias de pequeno calibre? Tem na retina, tem nos rins, então por isso que tem a retinopatia diabética, a nefropatia diabética, tem artérias que nutrem os nervos, e aí o sujeito tem a neuropatia diabética, e por fim, as artérias ficam finas do joelho para baixo. Por isso a dificuldade de chegar... Tantas chegar... amputações, né? Por isso as amputações. A dificuldade de chegar sangue nos pés e, consequentemente, facilidade de ter infecções e o chamado pé diabético. Que isso é uma coisa assim que assustadora, né? A quantidade de pessoas que perdem membros em função disso. Na verdade, a gente trabalha no hospital universitário e a gente vê muito paciente com pé diabético e, evidentemente, muitos pacientes acabam em amputação. Mas, de fato, as amputações ocorrem por algum retardo ou no diagnóstico inicial ou na promoção do tratamento. Então, o fato de o doente ser diabético não quer dizer que ele inexoravelmente vai para uma amputação. Ele irá para uma amputação se em algum momento houve algum retardo no tratamento, nesse diagnóstico ou tratamento. O que o senhor fala me chama muita atenção do ponto de sobre o nosso comportamento, aí eu falo comportamento médio comum, é o de não buscar a saúde preventiva, né? A saúde curativa, você só vai quando realmente está numa situação difícil. E no caso da diabetes, que é uma doença silenciosa, pega muita gente de calça curta, como se diz popularmente, né? Exatamente. Quando o indivíduo vê, já era, né? E por que isso acontece? Uma boa parte de desinformação da população. O outro motivo é que, por causa da neuropatia, o paciente tem uma diminuição da sensibilidade muito acentuada. Então, o que para uma pessoa normal seria um ferimento insuportável, uma dor insuportável, para o diabético ele nem se dá conta que tem esse ferimento. E, por fim, falta um pouco de esclarecimento para o primeiro atendimento, ou seja, paciente com uma lesão nas extremidades, principalmente nos pés, em que não tenha pulsos palpáveis, ele não tem que perder tempo. Qualquer médico já tem que ter autoridade para solicitar uma angiografia, uma arteriografia, que é sinônimo, para identificar onde estão as obstruções arteriais e aí providenciar um tratamento rapidamente. Porque o tratamento de uma infecção diabética ele vai constituir de duas etapas. O tratamento da lesão em si, com desbridamento, limpeza, e se não tiver circulação adequada, tem que promover simultaneamente a restauração da pulsação nos pés, ou seja, tem que restaurar a circulação arterial, sem a qual ele não vai ter sucesso no tratamento de uma lesão nos pés. Como é complexa, né? Algo que começa com açúcar no sangue. Isso. E aí desorganiza todo o organismo. Com toda certeza. Doutor Abdo, muito obrigado por estar conosco no programa de hoje. Quero lhe passar o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Bom dia. Parabéns pelo seu trabalho. Eu conversei com o doutor Abdo, que é diretor da clínica Endovasc. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos.